mais um vídeo do canal Resumo da Ópera aqui. E hoje eu estou aqui com Aurélio Choma, que por acaso, ou obra de Deus, é também meu pai. E nós queremos discutir um pouco, conversar com vocês sobre o que é essa obra que eu tenho em mãos aqui, que é o Evangelho segundo a Filosofia. Para começar, eu queria fazer uma pergunta simples aqui. De onde que veio essa ideia de Evangelho segundo a Filosofia? Por que Evangelho segundo a Filosofia? Bom, primeiro eu vou aproveitar o gancho que você disse que por obra de Deus você é meu filho. Na verdade, no livro eu problematizo isso também, que é a questão de que a quem eu devo a minha vida? Eu devo ao meu pai ou eu devo a Deus, né? Imediatamente é meu pai, mas claro que se você for buscar a ideia de todas as causas, eu vou dever ao avô e ao bisavô, e assim sucessivamente, regressivamente, até o primeiro homem, até o surgimento da vida, e até Deus, sim. E essa é a grande questão, por isso que o Evangelho segundo a Filosofia. Porque o Evangelho fala para a filosofia do verbo de Deus. Popularmente a gente conhece como Filho de Deus, ou a terceira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade. Mas enfim, a questão para a filosofia, Deus é uma grande questão. Se discute, e há a questão Kant e Santo Tomás de Aquino já colocava isso, se é uma questão do plano da razão, do plano da razão não, do plano empírico, se é uma questão empírica, ou se é uma questão de razão pura, ou seja, de debate filosófico metafísico sem remeter ao fato empírico. Apesar de no livro também, no primeiro capítulo, que a gente trata da questão de Deus propriamente, Deus a filosofia, por que Deus a filosofia, embora eu trate de Spinoza, que diz que Deus está em todas as coisas, eu coloco a proposta de Spinoza como ateia. Spinoza é ateu. Vamos deixar bem claro isso. Ele dá as bases do ateísmo, embora ele fale que Deus está em todo lugar, não é uma boa resposta para a filosofia, Deus está em todo lugar. Então você quer dizer com isso que o panteísmo seria uma forma de ateísmo, não? O panteísmo admite tem muitas variações. Existe o panteísmo histórico, por exemplo, que eu também abordo no livro, de Sêneca e tal, dos outros históricos, que é um panteísmo, na verdade, deísta, porque ele admite o mundo. Ele admite o mundo a partir da ideia de Heráclito, que também é uma coisa que a gente vai tratar no outro vídeo, que a gente vai tratar no capítulo 2, que é Heráclito, a origem da ideia de verbo de Deus, de logos de Deus. Isso é outro debate. No primeiro capítulo eu me atenho a mostrar que a proposta de Spinoza, embora se insira dentro do panteísmo, que é uma coisa ampla também, Leibniz vai analisar isso, Leibniz é o principal filósofo enfocado no capítulo 1, apesar disso, o Spinoza, no fundo, ele acaba sendo filósofo ateu. E a prova maior disso, a prova que é quase uma piada, né? Que quando Einstein era ateu, evidentemente era ateu, essas ideias de que Einstein não fosse ateu, ele mesmo refutou em palavras dele. Mas o Einstein não seria deísta por aquela afirmação do Deus não joga dados? Aí que tá, nós vamos chegar lá, tá? As proximidades entre deísmo e ateísmo. Há uma diferença fundamental entre deísmo e ateísmo. Mas nós chegaremos lá. A questão voltando para Spinoza, é que Einstein, perguntado se acreditava em Deus, ele disse: eu acredito no Deus de Spinoza. Ou seja, o Deus de Spinoza é o Deus ateu. Quem disse que Spinoza era ateu, isso está no livro também, foi ninguém menos do que Voltaire e Schopenhauer. Voltaire era um deísta que também não era muito deísta. Voltaire era um cara que acreditava que Deus tinha que existir para efeito da moral. Ou seja, Deus é bom para os outros. Não é aquela ideia do Voltaire que é bom que Deus exista para minha empregada, para minha mulher, para meu filho. Essa frase não pude botar no livro, era excelente a frase, porque não achei nos livros de Voltaire a citação. Provavelmente é uma frase atribuída. Não é dele. É uma frase atribuída a Voltaire, mas que tem tudo a ver com o pensamento de Voltaire. Eu também diria isso. Olha, eu quero que você que esteja me assistindo acredite em Deus. Eu gostaria que algumas pessoas que me fizeram mal, ou fizeram muito mal, acreditassem em Deus. O problema é que elas dizem que acreditam, mas isso nós vamos tratar no outro capítulo, certo? Que você pega alguém como o padre Fábio de Mello, e o padre Fábio de Mello fala para as pessoas que acreditam em Deus, e ele mesmo se diz acreditar em Deus, mas ele faz propostas morais que são completamente imorais.
que vão contra o Evangelho, vão contra qualquer concepção moral que se tenha a partir da existência, a partir de Deus. Você falou em existência, eu acho bom a gente centralizar aqui, que no primeiro capítulo você fala muito, discute muito a questão da existência, né? Nós estamos aqui na beira do mar, né? Sim. Estamos à beira do mar, o mar Vocês não livre. conseguem ver, mas a gente está de frente para o mar aqui. A gente pode ficar ao contrário porque a luz não seria boa. Né? Exatamente. Mas então o que acontece? Eu não vou mostrar o mar, senão também não vão prestar atenção no que a gente está falando, que o mar está lindo aqui. É Salvador, né? Muito mais bonito que nós dois, evidentemente. Né? Nós estamos numa orla sul aqui, voltando para o sul aqui, olhando em frente, a gente chega na Antártida. Mas então, eu escrevi toda essa obra, eu digo isso lá no finalzinho do livro, nesse escritório aqui, nessa casa escritório, que fica de frente para o mar. Então fiquei contemplando a existência com E maiúsculo. O mar, o horizonte do mar, o mar aberto, ele transmite essa ideia de infinito. Sim. Né? E transmite essa ideia de grandeza da existência. Mais do que isso, aqui antes do mar, 30, 40 metros antes do mar que a gente está, nós temos montanhas, nós temos vegetação, nós temos passarinhos. Alguém deve estar ouvindo o canto de passarinho ao fundo. Né? Tudo isso representa a existência. E aí eu volto à questão de ser um dado empírico ou não. É evidente que Deus é um dado empírico. Há um erro fundamental em Kant de achar que Deus não que Deus é número e não é fenômeno. Né? A distinção fenômeno-número de Kant bota as discussões sobre Deus no campo do número. Deus é o fenômeno. Por que ele é o fenômeno? Não, mas Kant na época não sabia do Big Bang, de toda essa história, né? O Stephen Hawking, que é um físico, cientista, né? O astrônomo, ele coloca que a ideia de que o universo teve um início remete à incômoda ideia de Deus. A mim não parece que a questão não seja o início. Eu acho que se o Big Bang existiu, então existiu algo antes do Big Bang. Ou não existiu, como se formou a matéria, não se formou a matéria. Embora Leibniz também remeta à ideia de início, eu vou mais longe. Eu acho que não necessariamente tenha existido um início. A questão não é se existiu um início ou não no universo, e se haverá um fim ou não no universo. A questão para mim é o que é além do universo, além da matéria. Digamos que a gente possa viajar até a última galáxia. Quando eu digo viajar, não é viajar fisicamente, é poder enxergar até a última galáxia. O que há depois da última galáxia? Essa pergunta eu acho que remete a uma ideia de Deus. Outra pergunta que remete à ideia de Deus, e aí foco em Leibniz, por isso que Leibniz é tão importante para a compreensão da ideia de Deus, é que Deus é contingência. Ou seja, quando eu falo Deus no sentido de existência, que não é o sentido de Spinoza, mas como causa, também não é o sentido que Bertrand Russell, que também é citado, diz, a ideia de causa, não necessariamente algo tem uma causa, concordo que algo não tem uma causa, mas o que está além da existência, certo? Qual o fenômeno? Existe um fenômeno além da existência. Assim como deve existir o fenômeno, logicamente existe o fenômeno da não existência. Daí a gente dizer, Jesus é filho de Deus, ou Deus manda fazer isso, manda fazer aquilo, nós estamos no campo da moralidade, chamada moral transcendente. Não estou nesse campo aí, estou no campo do fenômeno. Vamos analisar a partir de um olhar da filosofia natural. Filosofia natural é o nome que antigamente se atribuía à ciência. Hoje se diz ciência, a ciência hard science, antigamente se dizia filosofia natural. Dentro do campo da filosofia natural, vendo a existência como um todo, o universo, e o universo, tem universos paralelos, sim, pode ter 500 mil universos paralelos, eles todos estão abarcados no universo. Tudo será universo, certo? Então essa ideia de universos é uma coisa que, às vezes, é o todo ou todos. Não faz sentido você considera que a ideia do multiverso, então, é uma bobagem? Não é que é uma bobagem, é que ela pode existir, certo? Existe a matéria escura e tal. Nós não sabemos tudo. Sim. Nós não sabemos tudo que há, tudo que existe. É bom que a gente coloca... Não, vamos desfocar um pouco da palavra universo. Nós não sabemos tudo o que há.
em que planos, em que matérias, observável, não observável. Não é relevante nós ficarmos enumerando coisas que possa haver. Pode existir, mas tudo será universo. E lá eles falavam isso como físico, não falavam, além de era físico, matemático, além de ser filósofo. Mas voltando à questão da existência, vamos chamar de tudo em vez de chamar de universo. Sim. O tudo é incomensurável, ou seja, nós não sabemos qual é o tudo, nós podemos observar muita coisa. Os telescópios nos permitem observar. Mas nós não sabemos detalhes e não sabemos se existem outros universos, se existem outros planos, mas a gente sabe que existe um tudo. Sim. E esse tudo, e é a grande questão que Leibniz propõe, ele poderia não existir. Esse é o fato. Poderíamos simplesmente não existir. Então há existência. Sim. Se há existência no lugar de não existência, admita-se algo, não precisa chamar de alguém, algo como causa disso, ou como escolha. Vamos pensar em termos binários, 0 e 1. Entre 0 e 1, há 1. Não há o 0. Ou nós não estaríamos aqui conversando. Não estaríamos ouvindo o canto dos passarinhos ao fundo. Sim. Então existe um. Se existe um, nós podemos chamar esse um de Deus. Mas não no sentido que Spinoza falava. O Deus é o próprio um. Não é o próprio um. Deus é o ponto entre o 0 e 1. O ponto de equilíbrio ou de decisão, Leibniz fala em decisão, como Luiz de Molina também fala, o ponto em que decidiu que haveria 1 e não haveria 0. Isso eu chamo de Deus. É uma proposta em princípio deísta? Sim. Mas mais adiante eu vou apontar também no livro as falácias do deísmo. Por enquanto, há que se falar na falácia do ateísmo. Ateu é alguém que diante do universo, diante da existência, não nega a posição entre o 0 e 1 para a existência. O ateu não diz que não houve um ato, um fato, uma conjectura, entre o 0 e 1, entre nada haver e haver algo. Eles apenas mudam o nome Deus para acaso. Os ateus ficam muito revoltados quando eu falo isso. Os ateus espumam de ódio quando eu digo, afirmo e continuo reafirmando que acaso é apenas um sinônimo para Deus. Os ateus são extremamente teístas. E ainda fica afirmando, né, de que o acaso determinou as coisas. Você vê que eles não só acreditam em Deus, como acreditam na providência. Certo? Eles nem deístas são. Porque eles dizem, não, a maré, teve uma maré grande hoje por conta do acaso. Sim. Eles atribuem tudo a esse Deus acaso deles. É uma coisa. Eles atribuem uma série de coisas. Para suprir essa lacuna. Eles não acreditam em livre-arbítrio, né? Tudo é um acaso. Para suprir essa lacuna do elemento atemporal que você precisa para toda a linha temporal, eles colocam o nome, em vez de Deus, acaso. Só uma posição, não é elemento atemporal. Tempo é outro conceito. E também, não é a questão do tempo, é a questão do 0 ou 1. Mas para a existência você precisa de algo anterior a isso, não? Não, aí que está. Isso é um outro erro filosófico que eu aponto. E Santo Agostinho já falava nisso. Sim. Que não importa se teve o início ou não teve o início. Dá na mesma. A questão não é teve o tempo. Sim. Eu até brinco com isso no livro. Deus, quando foi projetar o universo, ele tinha todo o tempo, até porque o tempo não tinha sido inventado. não tendo sido criado o tempo. E Santo Agostinho também brinca com isso, que ele diz assim, se me perguntarem o que é o tempo, eu sei. Agora, se me perguntarem para explicar, eu já não sei. Isso mesmo, por aí, a questão do tempo. Porque não é o tempo. A questão é o 0, existência ou não existência. A existência enquanto contingência. Enquanto contingência, ela pressupõe, se não um ser. É aquilo que eu digo, você pode chamar de acaso, pode chamar de Deus, ou numa linha intermediária você pode chamar de Tao. Tao é um chinês do Tao Te Ching. Ele é o incognoscível. Tá?
para o Tao Te Ching, as coisas cognoscíveis são yin e yang, é o pensamento dualista que é bem típico do Oriente. Né? E o Tao não, o Tao é incognoscível. Então, o Tao é monista, mas como o chinês não sabe desenvolver o monismo, ele não sabe falar sobre o monismo, então só o Ocidente vai saber. A filosofia ocidental, a partir da filosofia grega, que vai ter um discurso sobre o monismo, um discurso monista, sobre a natureza das coisas, sobre a metafísica, mas os chineses não tinham isso, então isso não, existe o Tao, admitiu o Tao, e o Tao é o incognoscível. Claro que é uma falácia nisso, você chamar alguma coisa de inefável não significa que ela seja inefável. É a sua perspectiva. O fato de você. Não, ou até uma admissão, né? Vamos para o Tao Te Ching, vamos chegar de uma outra forma, que ele quer uma admissão, já. Não tem, eu não sei dizer. Pode haver, mas é incognoscível, eu não tenho como descrever. Esse é o ponto fundamental. 0 ou 1. Diante do 0 ou 1, nós temos 3 alternativas bastante populares, digamos assim. Deus, acaso ou Tao. Que do ponto de vista da ideologia hoje, como tem o negócio de orientalismo e tal, né, você pode ser ateu, mas o Tao é gente boa lá, pessoal do Oriente, pessoal que medita. Aquela coisa cosmopolita, né? Exatamente, tal. Não, isso é orientalismo, existe há muito antes do cosmopolitismo ocidental, já existia essa fascinação pelo Oriente, que, aliás, o Voltaire tem um livro ótimo, que é Zadig, ou Destino, em que ele ridiculariza muito já a moda, a febre da época do orientalismo, que está cada vez mais. Mas então o Tao virou uma alternativa ideológica que está todo mundo de acordo, né? Tá todo mundo zen aí, está achando uma coisa bonita e tal, né? Dalai Lama. tem problemas com o budismo, mas o budismo eu trato mais adiante no livro. Mas o que separa basicamente as religiões filosóficas, que são religiões filosóficas, o xamanismo é uma religião filosófica, do Ocidente e do Oriente é o foco no monismo no Ocidente, que é uma influência da filosofia ocidental, embora, claro, há muito dualismo, tanto no cristianismo, quanto no judaísmo, quanto no islamismo. Existem influências dualistas, existem discursos dualistas, mas há o monismo, a novidade do monismo, que no Oriente a única coisa que se poderia dizer monista seria o Tao, mas que não se declara ao se dizer incognoscível. Então, voltando para a questão Deus, acaso e Tao, o Tao seria um meio caminho. Eu até brinco que quando a gente puder chegar lá, no além do universo, uma nave e tal, nos levar, tripulado, a gente pode fazer uma entrevista com esse ser, que estaria lá, e perguntar se ele prefere ser chamado de Deus ou de acaso. Se ele não responder, ele é o Tao. Está no meio do caminho. Ele está no incognoscível, não, eu prefiro me manter oculto, o Lao Tse tem mais razão nessa história. Agnosticismo, quem é agnóstico? O agnóstico não é alguém que tem uma opinião sobre o problema da existência. O agnóstico não é alguém que tem uma opinião sobre o problema metafísico. Mas ele é justamente quem não tem opinião, né? Sim, ele diz que não tem opinião, ele é meio tal lá, o incognoscível, eu não sei o que é isso, então eu prefiro não opinar. Não dá para saber. Mas na verdade, ele não se posiciona, o agnóstico é um fujão, um pusilânime. Sim. Eu acho que de todas as posições eu prefiro debater com o ateu porque ele tem uma posição. O agnóstico é diante de você pergunta para o agnóstico, olha, aquilo ali, aquela pedra ali é granito ou é basalto? Ele resolve virar as costas para a pedra e diz, não, eu não quero ver granito nem basalto, pelo amor de Deus, não me apresente granito nem basalto, porque eu não quero entrar nesse debate. Aquele cara do eu não sei e não quero saber. Não quero saber, exatamente. Porque o ateu ele vai lá e diz, não, isso aí não é granito nem basalto, isso aí na verdade são silicatos, que se organizaram dessa forma e tal, tá bom. Pelo acaso que fez as combinações, tem essas erupções vulcânicas e tal, né? Claro, tem aquele cristão
aquele cristão mais fundamentalista diz, não, esse basalto, esse granito foram criados exatamente 5.083 anos, né? Exatamente da forma que eles já estão aí. Com diferença de 1 hora e tal, umas divergências no campo aí, nessa questão de foi 1 hora mais, 1 hora menos. Agora uma pergunta que eu acho que é importante de ser feita, já que a gente está tratando de evangelho segundo a filosofia, e a gente tem falado muito de cosmologia aqui durante todo o vídeo, o que o evangelho diz sobre essa questão de Deus como criador? Bem, o evangelho é bastante omisso nesse ponto. Jesus se faz referência ao Antigo Testamento, mas não especificamente ao Gênesis, né? Indiretamente ao Gênesis, né? Ele pouco fala de Deus como criador. O Evangelho de João, na introdução, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. Essa é uma referência direta à criação, e é uma referência que ele faz não necessariamente ao Gênesis, mas a Heráclito, essa tese de Heráclito e não do Gênesis. Embora absolutamente compatível com o Gênesis. Sim. Não há problema nenhum nisso. Deus no Evangelho, isso a gente vai tratar em outro capítulo, ele é providência. Ele é providência para dar um norte moral. Sim. Ele ajuda. Deus providência ele não precisa ser Deus, não precisa ser o Criador. Pode ser demiurgo, ele pode ser uma entidade sobrenatural que não seja Deus, um anjo que te ajuda. Um demônio, né? Tanto é que no Evangelho tem essa questão, é pelo rei dos demônios que ele faz milagres, né? O maioral dos demônios. Enfim, para prover providência, não precisa ser Deus. Para Deus seja o melhor provedor de providência, evidentemente, não há nenhuma dúvida disso. E dentro do humanismo cristão, dever-se-ia acreditar que apenas Deus tem o poder da providência. Mas a questão central é se a mensagem do Evangelho independe da questão cosmológica ou é dependente dela. Sim, ela é dependente do contexto, lógico, porque o Evangelho ele vai se inserir dentro da Bíblia como um todo, e aí tem o Gênesis, aí tem a questão da criação, e essa própria introdução, que São Paulo também vai falar dela, da questão do verbo, a questão do Logos de Deus. Sim. Que nós vamos tratar no capítulo 2 também, Logos de Deus. Para fechar esse capítulo, com a ideia de Deus como existência, como causa do universo, primeiro, falar de causa, que é metafísica. Metafísica é a busca das causas primárias. Então, não é inválido você buscar o que é uma causa. Aí você pode pensar, tem uma cadeira, nós estamos sentados numa cadeira. Sim. A cadeira não existe por existir. Ela teve um design industrial. Alguém pensou a cadeira, projetou a cadeira. Então, por analogia, a ideia de arquiteto, que é a ideia de Leibniz, eu discorro amplamente sobre a ideia de arquiteto de Leibniz. Sim. A ideia de que se há o mar, as montanhas, os fenômenos naturais, há um design industrial, há um design dessa natureza. Até porque esse universo seria funcional, assim como a cadeira. Exatamente. Aí que está a grande questão, e aí resolve entrar a contradição. O rei Afonso X de Castela, na Idade Média, ele reuniu lá o pessoal para uma conferência astronômica. Sim. E nos discursos dele, ele disse: se Deus tivesse me consultado por ocasião da criação do universo, teria lhe sugerido um modelo mais simples. Certo? A gente sabe para que tem essa cadeira. Mas a gente não sabe para que existe Plutão, por exemplo. Plutão até hoje eu não encontrei uma razão para Plutão. Claro, as razões de Deus são insondáveis. Então, o Plutão deve ter lá a sua utilidade, ou não estaria, ou não existiria. Mas Afonso X de Castela, na época, não sabia que existia Plutão, evidentemente, não era um planeta conhecido, mas existiam outros planetas que já lhe chamavam e remetiam a essa mesma pergunta. Por que o modelo tão complexo? Então, eu acho que é isso sobre a questão da existência. Depois nós vamos passar para a origem do cristianismo. Por que o Evangelho foi escrito assim? Bom, pessoal, então esse foi o primeiro vídeo da nossa série que nós pretendemos fazer sobre o Evangelho segundo a filosofia, que está disponível à venda nas maiores livrarias. E eu espero em todas as livrarias, na verdade. E se vocês gostaram do vídeo, deixa aí o seu like,
compartilhe ele nas redes sociais e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Principalmente compartilhe, né? Por favor, eu estou precisando aqui, eu preciso vender o livro, então eu quero que você compartilhe.